Tema de hoje: quer crescer? Mantenha o foco. Se nós perdemos o foco, nós paramos de crescer. É como numa corrida, uma das coisas importantes de um corredor, ele tem que saber exatamente a direção para onde está indo. Porque se você não sabe exatamente para onde está indo, você corre o risco de tomar outros rumos e levar mais tempo para você chegar naquele lugar. Mantenha o foco na tua vida. Ora, se eu estou falando mantenha o foco, é porque ao longo do nosso crescimento vão aparecer muitas distrações na nossa vida. Coisas que vão querer tirar o foco da gente, direcionar para outra área, desviar o nosso caminho, desviar a nossa orientação. Por isso nós precisamos aprender a manter o foco. Hoje eu vou estudar com vocês uma das últimas narrativas, ou na verdade escritos, de Paulo o apóstolo. Paulo é um dos grandes líderes do Novo Testamento. Dos 27 livros que nós temos no Novo Testamento, nós temos 18 que foram escritos por Paulo, ou pelo menos sob a sua influência. Por exemplo, nós vamos ter o livro de Lucas ou o livro de Atos, discípulo de Paulo que escreveu. Nós vamos ter livros que a gente não sabe o autor, como Hebreus, mas a gente percebe a teologia de Paulo por detrás daquele livro. Os demais são cartas de Paulo, algumas muito pessoais. E a última carta que Paulo escreve, ele escreve para um discípulo amado, para uma pessoa que era um grande amigo seu, Timóteo. E o momento em que ele escreve é um momento dramático da sua vida, porque Paulo foi levado preso para Roma, compareceu diante do tribunal de César Nero e estava condenado. Ele iria morrer. Fez a sua defesa e não foi aceito. Nós sabemos pela história que Paulo foi decapitado. Nós não sabemos quanto tempo tem entre o último escrito dele e até o momento da sua execução. Alguns dizem que chegou a passar alguns anos ainda depois disso, porque era muito moroso tudo isso debaixo do Império Romano. Mas não sabemos detalhes. O que sabemos é que a carta tem um tom de urgência. Paulo chega ao ponto de dizer para o amigo dele: vem ter comigo depressa. Se você demorar, a gente não se vê mais. Seria mais ou menos isso. Alguém que está no final da vida tem muito para ensinar para a gente. E uma das coisas que Paulo fala no final da vida, ele fala de gente. O tempo todo Paulo está falando de gente. Ele não fala de coisas, mas de gente, de pessoas. Porque quando chega no final da vida, o que a gente quer? A gente quer gente. Se você já deve ter visto em filme, já deve ter ouvido histórias, ou já deve até ter presenciado isso na sua própria família, eu presenciei isso na minha família. Quando pessoas idosas percebem, ou pessoas que estão doentes percebem que já vão morrer, o que elas mais querem? Chama fulano, chama ciclano, chama outro. Eu quero ver, eu quero pessoas perto de mim. Ela pouco se importa do que ela fez na vida, de quanto de dinheiro ela teve, do que ela conquistou, de qual era o nome da sua família. Ela não se importa com nada disso. O que importa são as pessoas, e ela quer ver cada uma dessas pessoas. Porque o que vale na vida da gente é gente. E Paulo demonstra isso muito claro. É interessante que no final da sua vida, quem vai estar do seu lado não é sua carreira, não são seus diplomas, não são as suas conquistas. Quem vai estar ao seu lado no final da sua vida são as pessoas. Pessoas, relacionamentos que você gerou e que você cultivou até o fim da sua vida. No final da sua vida, Paulo fala de gente. E aliás, igreja é isso. Igreja é gente. Igreja não é instituição. Igreja são relacionamentos. Igreja é comunhão. Aquela comunhão que ela começa dentro de casa, ela se esparrama no meio dos amigos, mas ela se celebra na ceia. Isso é comunhão, isso é igreja.
Se você fez amigos, muitos dos nossos amigos se tornaram nossos amigos em torno de algo. De repente, uma empresa, vocês tinham algo em comum, a empresa, ou vocês curtiam futebol junto, então era o esporte, ou vocês estudaram junto, então foi a escola, ou vocês frequentavam a mesma igreja, e por causa da igreja vocês se conheceram, se relacionaram. A amizade, ela começa assim, estas coisas são pontos em comum que nos atraem para estarmos juntos, mas se você não construir algo ao longo do tempo, onde vocês abrem o coração um para o outro, onde vocês desenvolvem algo de estarem juntos porque gostam de estar juntos, se vocês não desenvolverem algo sólido, ao terminar aquele ciclo, por exemplo, ao você sair do emprego, ao você mudar de igreja, ou ao você terminar o seu curso, a amizade se acaba. Ela vai embora junto com aquilo. Ao você sair daquela empresa, aquela amizade se vai. Então, no fim da vida de Paulo, era uma vida de poucos amigos, mas bons, fiéis. E ele abre o seu coração, no final da sua vida, falando também das frustrações que ele teve nessa área de relacionamentos e amizades. É interessante a gente ouvir alguém tão experiente como era Paulo, apóstolo, abrindo o coração para a gente numa carta. Na verdade, ele abriu para o Timóteo isso, era uma carta pessoal. É que era tão importante aquela carta que Timóteo distribuiu para outros irmãos lerem, e outros irmãos leram, e outros leram, e foram copiando, e preservou essa carta pessoal de Paulo para nós até hoje, que é a carta de Paulo a Timóteo. Eu vou ler com vocês 2 Timóteo, do capítulo 4, do versículo 9 ao 18, uma leitura um pouco longa, mas eu peço que você acompanhe comigo. O texto está aqui nas nossas telas, você pode acompanhar. Paulo então escreve para Timóteo: procura vir ter comigo depressa, porque Demas, um dos discípulos ali de Paulo, tendo amado o presente século, ou seja, Demas desistiu do ministério, Demas desistiu de estar ali junto com Paulo, se desviou da igreja, foi levar sua vida de outra maneira, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia, a trabalho, a serviço. Tito, para a Dalmácia, foi liderar a igreja lá. Somente Lucas está comigo. Toma contigo Marcos, depois eu falo dele, e traze-o, pois me é útil para o ministério. Quanto a Tíquico, mandei-o até Éfeso, alguém da equipe de Paulo que foi liderar a igreja em Éfeso. Quando vieres, traze a capa que deixei em Troade, na casa de Carpo, bem como os livros, especialmente os pergaminhos. Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe dará a paga segundo as suas obras. Tu, guarda-te também dele, porque resistiu fortemente às nossas palavras. Na minha primeira defesa, ninguém foi ao meu favor. Antes, todos me abandonaram. Que isso não lhe seja posto em conta. Mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças, para que por meu intermédio a pregação fosse plenamente cumprida, e todos os gentios a ouvissem, e fui libertado da boca do leão. O Senhor me livrará também de toda obra maligna, e me levará a salvo para o seu reino celestial. A Ele, glória pelos séculos dos séculos. Amém. Últimas palavras de Paulo, apóstolo. Eu quero tirar aqui algumas lições desse texto. É um texto que ele traz um pouco de drama, quase que melancólico, mas estamos falando do final da vida de um homem. E um homem que amou a vida, e que viveu o melhor da sua vida. Um detalhe, 56 anos de idade provavelmente. Então, vamos aproveitar e tirar lições daqui da vida de Paulo,
para que a gente possa não perder o nosso foco e continuar o nosso crescimento. Primeiro, grandes lições aqui. Não fique olhando para a vida das pessoas que te desapontaram. Demas é um exemplo disso. Paulo investiu a vida dele para formar esse cara. Paulo deu do seu tempo, Paulo treinou esse cara, Paulo preparou esse cara. E Paulo estava preparando todos esses homens da sua equipe para substituí-lo. Afinal, Paulo era um apóstolo. O que é um apóstolo? Um desbravador. Alguém que vai primeiro num lugar onde ninguém ainda foi. Hoje a igreja se perdeu com esse nome de apóstolo, mas apóstolo na Bíblia é isso. Então Paulo, o que ele fazia? Ele ia para lugares onde ninguém tinha pregado o evangelho e chegava lá e começava. E como no caso de Éfeso, começou realizando milagres e sinais e o povo se reunindo, a igreja começou a crescer naquele lugar, e então Paulo pegava alguém da sua liderança, colocava no lugar e vou embora, vou para outra cidade, desbravar a mata de novo. Isso é o apóstolo. Então o apóstolo é aquele cara que mais sofre, porque ele pega a coisa no osso, e quando a coisa está boa, ele deixa alguém no lugar e vai para outro lugar. Esse é o ministério apostólico. É um desbravador, um missionário nesse sentido, pregando o evangelho onde nunca ninguém foi pregar. Eu conheci alguém assim. Eu conheci um homem na África, que alguns de vocês já até ouviram, que nós o trouxemos aqui no Brasil alguns anos atrás, Antônio Máquina. E o Máquina, ele foi um homem que juntou a sua família, se mudaram para um lugar onde não havia um cristão, num raio de 25 quilômetros, não tinha um cristão naquele lugar. Foi para um lugar que não era uma tribo como a sua, aprendeu a língua do lugar, conviveu com o lugar, se tornou uma boa vizinhança naquele lugar, abençoou aquele lugar, começou a ensinar coisas para o povo daquele lugar, coisas de plantio, estabeleceu bons relacionamentos, foi convivendo com aquela turma toda e finalmente levantou ali, começou, depois de um tempo, talvez 1 ou 2 anos que estava naquele lugar, veio o primeiro convertido. Depois o segundo, o terceiro, o quarto, quando eu estive lá, já estava perto de 100 pessoas. Quando ele esteve aqui, já estava perto de 200 pessoas. Hoje já temos mais pessoas convertidas lá, batizadas, compromissadas com a igreja. Isso é um ministério desbravador. Paulo fazia isso e depois colocava alguém no lugar para cuidar. E Demas foi treinado para isso, mas Demas acabou se envolvendo com outras coisas da vida. Demas acabou priorizando outras áreas da vida, talvez o dinheiro, talvez o conforto, ou algo parecido, e abandonou Paulo, abandonou essa carreira, e foi uma decepção para Paulo. Talvez tenham pessoas na sua vida, de seus relacionamentos, que você investiu nela, talvez gente que você investiu profissionalmente nela, e trabalhou aquela pessoa para ser alguém grande naquela área. Talvez você investiu em relacionamento e hoje essa pessoa não valoriza mais aquilo que você fez por ela. Quem sabe até já seguiu outro caminho, já te abandonou. Paulo estava num momento em que ele estava sentindo isso. Algum tempo atrás aqui, foi no mês de dezembro, eu contei para vocês aqui a parábola do ônibus, onde eu disse que a vida da gente é como um ônibus, e você é o motorista. E as pessoas, elas entram na sua vida, no seu ônibus, andam com você um tempo, mas há um momento em que a sua direção é para uma área, e a deles, eles acham que é outra área, então eles vão fazer o quê? Vão dar sinal para você, e vão descer. Vão sair da tua vida. A gente tem que entender que a vida da gente é assim. Pessoas entram, pessoas saem. Outras pessoas fazem sinais e entram. Outras pessoas saem. E o motorista do ônibus não tem que ficar chateado porque chegou o ponto daquela pessoa. Não é verdade? Chegou o ponto, Deus abençoe. Bom trabalho, boa, volta para casa, bom passeio. Vai para onde você tem que ir, porque o meu lugar é para lá. É lá que eu tenho que ir, aquele é o alvo da minha vida, aquele é o meu ponto final. Então a gente tem que saber se relacionar com essas pessoas que entram
entram e saem da vida da gente. Meu querido, se teve pessoas que entraram dentro do seu ônibus e fizeram tchauzinho e foram embora, abençoe, manda um beijinho para eles, abra um grande sorriso, deixe-os seguir a sua própria vida, não fique com mágoas na sua vida, prossiga o teu caminho, prossiga para o teu destino, prossiga para o teu alvo, mas saiba de uma coisa, tem gente que veio para ficar. Tem gente que o alvo dele é o mesmo que o seu. Vai até o ponto final da sua vida. Paulo fala isso. Era o caso de Lucas. Lucas não abandonou Paulo o tempo todo. Inclusive, quando você lê o livro de Atos dos Apóstolos, quem escreveu foi Lucas. E conta ali detalhes de um naufrágio que Paulo passou. Ora, para Lucas contar os detalhes daquele naufrágio, inclusive citando nós, significava que ele estava junto. Paulo foi preso e Lucas falou, eu vou preso junto com ele. Paulo foi para a cadeia, o Lucas foi junto com Paulo. Não era prisioneiro, mas foi. Foi porque queria estar junto, porque não queria abandonar de maneira alguma. Nós temos aqui outros nomes, como Crescente, Tito, Tíquico, que são homens narrados também nas cartas que Paulo escreve. Tem uma carta, inclusive, dirigida a este Tito, e eram gente assim que era a extensão de Paulo. Aliás, tem um momento em que Paulo pega e recomenda homens, como o próprio Timóteo, ele fala, eu não tenho ninguém melhor para te recomendar do que ele, porque, em outras palavras, ele estando aí é a mesma coisa do que eu estando aí com vocês. Esta era a relação de Paulo com essas pessoas. Lucas demonstrou lealdade e ficou ali com ele o tempo todo. O que eu quero te dizer é o seguinte, embora tem pessoas que te deixaram na vida, tem pessoas que se apartaram de você, fizeram um sinal, desceram do teu ônibus, tem pessoas que vieram para ficar. E são essas pessoas que vieram para ficar que você precisa dedicar tempo, atenção, coração, conversa, bate-papo, gastar no bom sentido, investir, vamos colocar assim, o seu tempo com essas pessoas, porque são essas pessoas que vieram para ficar. Gente da tua casa, da tua família, gente que é teu amigo, gente que é companheiro seu, às vezes de trabalho, ou de vida, ou de amizade, ou de igreja, nos quais você percebe, nós vamos seguir essa carreira juntos. Esse tempo é proveitoso, esse tempo é importante, amigos que vieram para ficar. E é interessante que eles não dependem de nada para serem seus amigos. Eles gostam de você pelo que você é. Não pelo que você pode fazer por eles, mas pelo que você é. Gosta de você por gostar e acabou. É gostar por gostar, de estar junto. Eu me lembro lá na África, eu aprendi uma coisa, eu tive contato com alguns pastores que eram muito amigos entre si. E um dia eu estava hospedado num lugar e falaram, eles vieram aqui te visitar. E vieram juntos. E pegaram e sentaram ali no lugar onde nós estávamos, e sentaram, ficaram quietos. E eu, como brasileiro, né, já vou puxando assunto. E a família? E eu vou perguntando coisas, e eles falando, mas eram breves, mas logo ficavam quietos de novo. Depois que passou ali um tempo, e ficamos muito tempo ali juntos, eu me lembro de ter conversado com um brasileiro que era residente lá, e eu falei, eles estavam tímidos, eles não tinham assunto ou o quê? Ele falou, não, você que não entendeu. Nós brasileiros, nós conversamos muito e às vezes nós somos até superficiais, porque queremos ficar conversando. Para eles, amizade é estar junto. É você desfrutar a presença do outro. Então, algumas vezes eles saem com um amigo, não para conversar, mas para sentar junto e ver alguma coisa e ficar junto, só isso. Só de estar junto significa que eu sou teu amigo. Eu gosto da tua presença não pelo que você vai me falar, não pelo que você vai me ensinar, não pelo que você vai me dar, não pelo que você vai fazer por mim, mas eu gosto de você porque eu gosto de você, porque eu quero estar junto com você. Casais, aprenda essa lição. O gostoso de estar junto, de estar um ali entenda a minha expressão, uma expressão que a gente usa para Deus, estar um na presença do outro. Que coisa boa, desfrutar aquele momento. Eu gosto tanto dessa pessoa que eu quero só estar junto, estar ao lado dela. Paulo
pede isso para Timóteo: vem ter comigo depressa. Em outras palavras, Timóteo, não é uma carta sua que eu quero você. Vem, quero estar perto de você. Segunda coisa que a gente pode aprender aqui desse texto é: perdoe aqueles que um dia erraram com você. Não guarde mágoas, porque a mágoa não vai te produzir nada. Eu não sei se é legal eu te falar isso, mas vamos lá. Talvez você poderia pensar nesse momento em alguém que te magoou. Saiu da tua vida e deixou marcas, deixou mágoas na tua vida. Paulo cita um homem aqui. Ele fala: traz consigo a Marcos. Quem era Marcos? João Marcos foi um rapaz que começou a sua vida ministerial com Paulo. Juntamente com Paulo e Barnabé, fizeram a primeira viagem missionária ali por Creta e Chipre, aliás, e passaram naqueles lugares, passaram algumas situações difíceis que eles passaram, e João Marcos simplesmente abandona Paulo e fica fazendo fuinha, e a fuinha dele foi tanta, que ele dividiu dois grandes amigos. Paulo e Barnabé eram inseparáveis. João Marcos foi a causa da divisão entre Paulo e Barnabé. Barnabé foi com João Marcos, e aí Paulo junta um outro companheiro de ministérios, que foi Silas, e começa a fazer suas viagens agora, já não mais com o Barnabé. E João Marcos foi esse cara que causou isso. Agora, Paulo já está no final da vida. Inclusive, numa das cartas, ele fala assim: Paulo, o velho. A palavra velho, ela não é depreciativa. É no sentido de alguém maduro. Em outras palavras, hoje eu sou um homem maduro. E ele então chega para Timóteo e fala: traz o João Marcos. Ele me é muito útil no ministério. Talvez alguém pudesse falar para Paulo: Paulo, mas o João Marcos dividiu a igreja, não é? Separou uma turma de você. E Paulo reconhece: não, mas o cara é bom. Tem gente seguindo ele. É um homem apegado ao evangelho. João Marcos é o autor da carta que você tem aí na Bíblia com o nome de Marcos. Certamente com um grupo de pessoas se reuniram e escreveram as memórias ali, memórias de Pedro e memória de outros apóstolos, narrando a vida de Jesus. Esse é o João Marcos. Paulo sabia: o cara é bom. Traz ele. Ele me é útil para o ministério. Em outras palavras, Paulo estava dizendo o seguinte: eu já estou velho demais para ficar com briguinha na vida. Alguns de vocês precisariam pensar isso. Vale a pena ficar de briga? Recentemente eu estive num aniversário, e uma das coisas assim que eu achei até interessante de ver. Tem um casal que eles se separaram, seguiram suas vidas. Ele já construiu uma outra família, ela não construiu família, mas foi ela quem cuidou dos filhos. Mas a amizade deles continuou. Como isso? Eu não sei, acho que talvez tenha que perguntar para eles, mas uma das vezes eu perguntei para ela, falei: escuta, eu vi que seu marido está aí e tudo mais, e tem a esposa dele aqui. Ah, ela é minha amiga, está tudo bem. Eu falei: mas como assim? Como é que você resolve isso? Conflito. Ela falou: na minha idade, ficar com briguinha, para com isso, eu quero viver. Briga só atrapalha a vida da gente, aprenda isso. Muitas vezes nós ficamos com brigas com pessoas e com mágoas com pessoas que passaram pela nossa vida. Paulo está insistindo aqui: perdoa. Para que ficar com briga agora de que você está crescendo, você está na sua maturidade? Para você viver o melhor da tua vida agora, perdoa, libera. Quem sabe, na época não dava, no caso de Paulo e Marcos, não dava para andar junto, na época não dava mesmo, os dois meio novos ainda, ranhento, briguento, não deu para andar junto. Mas e agora? Agora dá? Dá, então tá bom. Volte a reconsiderar, volte a se perdoar novamente. Alguns amigos que você perdeu, talvez você poderia reconsiderar uma possibilidade de voltar à amizade. Talvez não dê. Porque tem pessoas que seguem seu caminho. Eu sei que quando a gente perdoa, a gente dá esse espaço para que algo novo aconteça, mas nem sempre acontece. A vida é assim.
você vê Esaú e Jacó. Esaú e Jacó se perdoaram, mas cada um seguiu o seu caminho. Estão em paz, mas cada um seguiu o seu caminho, mas está em paz. Essa é a questão, está em paz. Talvez nem dê mais, porque a vida levou vocês, amigos, para caminhos diferentes, que hoje vocês já têm gostos diferentes, gostam de coisas diferentes, talvez nem dê mais para caminhar tão junto assim, mas andem em paz. Para que brigar? É essa a questão. Por que a gente fica um tempão sem conversar com alguém? Orgulho. Orgulho. A guerrinha do silêncio, ela se dá por causa de orgulho. Aí você vem com aquela, mas assim não dá, meu temperamento é assim, eu sou assim. Não, você não é assim, você aprendeu assim. Estudamos isso aqui domingo passado. Esse não é você, foi um padrão que você aprendeu se tornar desse jeito e ser daquele jeito. E você pratica tanto tempo esse padrão que você já está confundindo esse padrão de comportamento com você. Você não é aquilo. Aquilo é um padrão de comportamento que você se hipnotizou a usá-lo. Você se convenceu a ser dessa maneira. O que você precisa fazer, não existe essa palavra, mas é se deshipnotizar. É isso que você precisa fazer. Você precisa quebrar aquele padrão. Aquilo não é você. Você não é essa pessoa chata, você não é essa pessoa que não se dobra, você não é essa pessoa que não perdoa, você não é essa pessoa má que muitas vezes você se olha no espelho e vê. Não, esses são padrões de comportamento que você assumiu na sua vida. Quando Jesus entrou na tua vida, Ele te levou a você nascer de novo, Ele te deu uma chance de um novo começo, mas lembra, é um novo começo para o resto da vida. Cada época da vida da gente, a gente vai descobrindo algumas coisas que a gente vai tendo que tirar da vida da gente. Uma das coisas importantes na vida da gente é a gente lembrar do seguinte: quando você vai crescendo na vida, você vai envelhecendo, você vai criando algumas cascas de proteção, igual da cebola. Você vai criando cascas de proteção. Então você foi traído aqui, então você pega e já não se confia muito nas pessoas. Aí alguém te magoou, antes você sorria mais, hoje você já não abre muito os dentes. Você vai se protegendo. Você vai se protegendo porque você não quer se ferir. Meu conselho, e aqui é o que a gente vê na vida de Paulo, o bom da vida está em ser autêntico. Mas quando a gente vai criando essas cascas na vida da gente, a gente vai perdendo a autenticidade. Nós vamos nos parecendo com outra pessoa. Você vai se olhar no espelho e não vai se conhecer. Então o conselho aqui de Paulo que ele deixa com a prática dele é: vai se descascando. Puxa, por que eu não consigo ir em tal lugar? Porque eu não consigo perdoar tal pessoa. Tá bom, vou tirar essa casca, vou perdoar, vou resolver isso. Por que eu não consigo mais? Tem gente que não consegue nem escutar uma música, já percebeu? Tem pessoas que ouvem uma música e já a música mexe. Para, o autor não fez aquela música para ferir você. Tira essa casca, vai mudando a tua vida, vai enfrentando essas áreas da sua vida, sabe para quê? Para você voltar a ser você mesmo. Deus criou você para ser você. Se você for outra pessoa, quem é que vai ser você? Deus criou você para ser você mesmo. A sua realização está em ser você mesmo, ser autêntico, ser transparente, viver a vida gostosamente, livre, leve, solto. Quem não perdoa, quem carrega mágoa, quem tem restrições na vida, a vida é pesada, a vida é chata, a sua vida não é para ser dessa maneira. Então, vença o orgulho. Se você errou com alguém, ainda não se desculpou, você só está piorando a situação, deixa o orgulho de lado, vai lá, pede desculpa. Tem gente adulta que nunca ouviu dos seus pais um pedido de desculpa. Isso é muito ruim, mas não existem pais perfeitos. Isso também acontece em casamento. Eu já vi pessoas em aconselhamento pastoral dizendo: meu problema com a minha esposa ou com o meu marido é que ele nunca admite o seu erro, ou que ela nunca admite o seu erro, nunca pede desculpa, nunca reconhece os erros. Isso é ruim, isso é ruim. E as pessoas são assim porque elas já foram treinadas assim dentro de casa, porque os pais eram assim. Mas se você não mudar, você vai acabar passando isso para os seus filhos também. Então muda.
Começa a partir de você. A falta de humildade estraga um relacionamento. Lá em Provérbios fala que quem esconde os seus pecados não prospera. Quem esconde a mágoa, quem esconde o rancor, não cresce na vida, não progride. Tem muita gente travada na vida por causa de conflitos não resolvidos. Ficaram presas no passado. Citamos isso numa das mensagens agora em janeiro. É como se você tivesse uma âncora ali, uma corrente com você. Você vai querer correr, tem uma hora que trava, porque aquilo está segurando você. Se solta, meu querido. Vai perdoar, vai liberar. Deixa orgulho de lado. Chega para a pessoa, olha, por favor, me perdoe, me desculpe. Estou aprendendo aqui como que se perdoa, mas eu quero ser livre, eu quero ser leve, eu quero ser solto. A vida de muita gente ainda está enroscada por causa disso. A nossa vida, ela tem períodos na vida da gente. E a gente precisa saber lidar com esses períodos da vida da gente. De vez em quando um período acaba. E a gente não consegue entender que aquele período acabou e a gente quer ressuscitar aquele período, ele não volta mais. A gente não percebe que a vida é feita de ciclos, não é? Então encerrou-se um ciclo, vai abrir um novo na tua vida, mas para abrir um novo, o velho tem que estar fechado. Então você está preso a pessoas do passado e você não consegue ter um relacionamento bom no presente. Tem pessoas que continuam até hoje, já tem aí 20 anos de casado, mas guarda a mágoa do ex-noivo ou do ex-namorado. E essa mágoa atrapalha porque naqueles pontos onde esse ex-noivo ou ex-namorado falhou com você, você fica ainda um pé atrás com o seu marido, que te ama, que é sincero, que não é aquele outro cara, mas você fica em pé atrás com essa pessoa, porque você criou uma casca de proteção. Perdoa, libera, deixa a pessoa levar a vida dela. Tem um momento na vida de Israel que eu acho interessante, porque Israel era todo centralizado num grande líder chamado Moisés. E aí um dia Moisés morreu. E o povo chorou 30 dias de luto por causa da morte de Moisés. Primeira frase de Deus, quando ele falou com Josué, que seria o próximo líder. Ele fala assim: Moisés morreu. Em outras palavras, acabou. Passou esse tempo do Moisés. Se dispõe, vamos levantar, vamos continuar caminhando aqui. Não chegamos ainda na terra prometida, estamos aqui no deserto, vai ainda atravessar o Jordão, tem conquistas pela frente, mas o Moisés morreu, está enterrado, acabou. Tem gente aqui que o seu Moisés já morreu e você está carregando o seu morto para tudo quanto é canto na tua vida. Por isso que fica enroscada e pesada a sua vida. Tem que saber que aquele ciclo fechou. A vida continua. Algumas vezes, meu querido, o fato de algumas pessoas deixarem a sua vida pode ser até uma providência divina. Então, a vida continua. Não é porque a sua vida teve uma perda ou um problema grave que ela acabou. Não vá desistir de viver só porque uma pessoa que você ama, por exemplo, te traiu. Para de viver a vida dos outros. Viva a sua. Aceite aquilo que não pode ser mudado. Deixa o passado virar passado. Não fica ressuscitando isso. Se você foi magoado por alguém, um cônjuge, um sócio, amigos, negócios que não deram certo, por mais que você queira se lamentar por isso, não dá para mudar o passado, já aconteceu, mas deixa o passado virar passado. Aceita aquilo que não dá para ser mudado, que não dá para ser alterado. Experiências do passado não voltam mais. Pessoas morrem. Algumas pessoas não sabem lidar com a morte, nunca aprenderam a lidar com a morte. Então a morte de um pai, de uma mãe, de um irmão se torna um trauma na vida dessa pessoa, de modo que ela nunca mais consegue crescer na vida por causa de que aquela pessoa morreu. Ela já morreu. Você tem que continuar a sua vida agora. Não dá para ressuscitar o passado. Deixa o passado virar passado. Tenha honra com aquelas pessoas. Tenha sempre orgulho de ter sido parte da vida daquela pessoa, mas prossiga a sua vida. Essa semana, reuni com a minha família.
Minha família, estou falando da minha parte sanguínea, que ela é assim, enorme. Eu, meu irmão e minha irmã, só. Pequenininha. Meu irmão tem um filho. Tinha 2, um faleceu. Então, uma família pequena, era aniversário do meu sobrinho. Minha irmã tem uma filha. Eu ainda ganhei, tenho 2. Família muito pequena. Mas foi gostoso eu com meu irmão e minha irmã ali, a gente junto, conversando, tudo mais. Teve um momento em que eu fui para a janela do quarto ali do meu irmão, porque ele tem uma vista muito boa, inclusive lá da Zona Norte de São Paulo, olhando aqui para Osasco, que estava um entardecer maravilhoso, lindo, tirei fotos, uma coisa linda de ver. E a gente junto ali, rapidinho, numa conversa rápida comigo, entre eu, meu irmão e minha irmã ainda nem estava perto naquele momento, mas entre eu e meu irmão, e nós falávamos, né? Eu falei, rapaz, de vez em quando bate uma saudade, que eu olhei em direção da casa onde meus pais moravam, eu falei, da saudade, né? Do pai, da mãe. O meu irmão também falou, bate aquela saudade, bate aquela dor no coração, aquela vontade de chegar para eles e falar, olha como é que a gente está hoje, que a gente está tão bem hoje, não é? Olha como nós estamos hoje. Aí eu falei para ele, mas passou o bastão para a gente. Agora é a nossa vez. Em outras palavras, os próximos a morrer somos nós. Eu sei que é duro ouvir isso, mas a lista já passou, essa geração aqui já foi, a próxima geração agora eu estou nela. Essa é a geração mais velha agora. O que é que como nós vamos terminar a nossa vida? Você acha que eu vou sabendo que eu tenho poucos anos de vida? É pouco, gente. Você fala, né, você tem 50, tem muitos anos pela frente. É pouco. É pouco. O tempo da nossa vida é pouco. A gente, aliás, nem sabe se a gente vai viver até onde a gente acha que vai viver. É pouco. Por que eu vou viver esse resto de vida que eu tenho, amarrado no passado, preso no passado, lamentando o passado? Não vou fazer isso. Eu tenho que seguir. Eu tenho que correr o máximo possível para dar o melhor da minha vida para a próxima geração que vai vir. Então, querido, aceite o que não pode ser mudado, siga a tua vida, se entregue aos cuidados de Deus, dê sua vida para o Senhor. A Bíblia nos ensina a sermos realistas. Tem sofrimento na vida? Tem, mas segue adiante apesar do sofrimento, porque a vida é curta e a gente tem que dar o melhor da nossa vida aqui na terra. Terceiro, não perca o foco da sua vida. Apareceu na vida do Paulo um tal de Alexandre o Latoeiro, alguém que mexia com cobre ou algo parecido, talvez até alguém rico, empresário. Mas esse cara foi uma pedra no sapato de Paulo. Por Paulo narrá-lo dessa maneira para Timóteo, me parece até que era alguém da igreja. E alguém que traiu Paulo. Alguém que levantou acusações contra Paulo diante do Império Romano. E provavelmente o que causou a prisão de Paulo e a morte de Paulo. Um traíra era esse cara. Agora, de onde que veio isso? Se o cara era da igreja, provavelmente já foi apaixonado, no bom sentido da palavra, por Paulo. Amigão, gostava do Paulo. Como alguém pode transformar todo amor em ódio? Aí é que está. Uma vez eu conversava com o Silas, e o Silas, que é um amigo já de muitos anos, e que estudou psicologia, e de vez em quando reparte algumas coisas boas aqui comigo, do seu aprendizado da sua profissão. E uma vez ele estava me falando, ele falou, olha, amor e ódio é um mesmo sentimento. É como se fossem extremos de uma mesma linha. Então, quando você está bem para cá, você está amando, mas se você deixa o ponteiro ir para lá, você está odiando. É interessante notar, basta você pensar em ex, não é? Antes era amor, virou ex, virou ódio. Já percebeu isso ou não? Não é? Ex nunca é coisa boa, ex, né? Como eu disse aqui, se ex fosse coisa boa, Jesus não andava mal próximo, né? Porque parece que às vezes emperra a vida da gente, não é? Mas o caso é que algumas pessoas, elas se relacionam com você
Elas não estão se relacionando com você, com quem você é. Elas se relacionam com o holograma que elas criaram sobre você. O que é um holograma? Holograma é uma aparição. Holograma é algo projetado com câmera. As câmeras podem me filmar nesse momento e, através de câmeras muito potentes, criar uma imagem minha ali, que parece real, você está me vendo, mas não sou eu ali. Isso é um holograma. Você vê isso em filmes, principalmente filmes de ficção científica. Mas hoje já é uma realidade o holograma. Você já foi na monga do Play Center, não foi? Era um holograma aquilo. Ah, pronto, aí. Quem riu já declarou sua idade. Você tem para cima de 40 para ter rido, para ter visto isso. Vamos lá. Então, o holograma, muitas pessoas se relacionam com um holograma que eles fizeram a teu respeito. Eles criaram uma identidade sua, mas que não é você. E eles se relacionam com aquela identidade que eles criaram, mas não é você. Se você quiser ser bem-sucedido na vida, você precisa aprender a não perder o foco se distraindo com sentimentos, com pessoas, pensamentos e comentários que muitas vezes vêm para te perturbar, por causa de pessoas que estão atacando você, ou ferindo você, porque você não se tornou a pessoa a qual eles queriam que você fosse para elas. Paulo percebeu que numa hora em que ele precisou de apoio, ele foi abandonado. Está lá em 2 Timóteo 4,16, ele fala: na minha primeira defesa, ninguém apareceu para me apoiar, todos me abandonaram, que isso não lhe seja cobrado. Olha só o que Paulo fez, que isso não lhe seja cobrado. Em outras palavras, deixa para lá. Muitas vezes, nós usamos nosso esforço e nosso tempo batalhando batalhas que a gente não deveria estar batalhando. Acabamos desperdiçando toda aquela energia que a gente tinha para chegar no nosso alvo, para lutar pelas coisas que Deus colocou na nossa vida. Nós desperdiçamos isso tentando fazer com que algumas pessoas, por exemplo, gostem da gente. Pessoa que não gosta, pessoa que não gosta. A gente que está na liderança, a gente ouve cada coisa. Vocês não imaginam as coisas que a gente ouve. Uma vez uma pessoa, acabou o culto aqui, a pessoa chegou assim para mim, e pessoa que frequenta, vem aqui nos cultos ainda. A pessoa chegou aqui para mim: olha, você está aqui hoje, eu estou falando de você, tá? Você vai se lembrar. A pessoa chegou para mim e falou: Anésio, eu não gosto das suas mensagens. Eu falei: e? Eu não gosto das suas mensagens. A pessoa repetiu: eu não gosto das suas mensagens. Eu falei: olha, domingo que vem eu vou pregar de novo. O que eu posso fazer? Amar a pessoa, mas paciência. Entenda, para de ficar gastando o seu tempo e o seu esforço tentando, por exemplo, dar o troco em quem te machucou, dar o troco em quem te falou mal. Briga de Facebook. Meu Deus do céu! Eu tenho uma palavra para você que entra em discussão de Facebook. Tem uma para você: cresça. Cresça. Para de ser criança. Para de ficar respondendo aqui. Alguém fala: mas a pessoa me irrita, o que eu faço? Tem um negócio lá que você clica e está escrito assim: bloqueado. Pronto. Nesse ponto ele é uma maravilha. Olha que coisa boa. Aprenda a fazer isso na sua vida. Para de brigar. Para que eu vou perder tempo? Essa perda de tempo me defendendo, me explicando, tentando fazer o cara gostar de mim, tentando resolver um problema com aquela outra pessoa que não gosta das coisas que eu falo. Se eu fico nessas coisinhas, o que vai acontecer? Eu perdi o meu foco. Quer crescer? Mantenha o foco. Se você perder o foco, você fica nessas distrações todas, você perde o rumo da tua vida. Não perca o foco da tua vida. Melhor caminho, perdão. Volte a se focar no que Deus tem adiante para você. Isso é sempre o melhor caminho. Deixa essas outras coisas de lado.
Se você quer ter uma vida tranquila, você precisa saber o que ignorar. Para de ficar gastando tempo e esforço pensando em dar troco para as pessoas. Entenda bem, você não precisa da aprovação deles para seguir o seu caminho. Teve uma pessoa que me escreveu na internet: Anédio, eu detesto as suas mensagens, são todas só de autoajuda. Eu falei, se você não quer se autoajudar, dane-se. Não falei isso. Não falei isso. Foi minha sombra. Foi minha sombra. Eu, na verdade, chamei o irmão para um bate-papo. Falei, olha, se você é cristão, a Bíblia ensina a gente a conversar. Então, vem, vamos marcar um dia, vamos conversar. O cara não me respondeu, então eu bloqueei. Tá bom. Anos atrás, numa das viagens que eu fiz, eu fui a uma conferência na Califórnia e me sobraram 2 dias de passeio. E tem um irmão da Carisma que mora lá em Hollywood. E a minha curiosidade de conhecer aquele lugar, de quem ama cinema, deve ser um paraíso aquele lugar. A cidade, na verdade, é um bairro, né? É um bairro dali de Los Angeles em que é todo voltado ao cinema. Tudo é cinema. Nos pontos de ônibus é cinema. As propagandas na rua é cinema. Tudo se respira cinema ali. Gente que se passa por atores, assim, sósias no meio da rua. É muito engraçado. O clima é gostoso. É um clima de Oscar o tempo todo. É gostoso o ambiente ali. E nos restaurantes se faz o seguinte: no restaurante, sempre eles deixam uma mesa reservada ou 2. Se caso aparecer de última hora um ator conhecido, o restaurante tem o prazer de receber aquele cara, porque queira ou não, vai aumentar o seu público, não é? Então ele recebe o cara, ele tem uma mesa reservada para aquilo, e normalmente esses caras nem pagam. O restaurante, por favor, você é o nosso convidado aqui, porque aquilo dá um ibope, né, para o restaurante. Muito bem. Anos atrás eu ouvi essa história de um ator de Hollywood bem conhecido no passado, chamado Gregory Peck. Ele já havia feito um dos seus primeiros filmes, foi um dos grandes atores de Hollywood. E ele foi num restaurante desses exclusivos, ali na região de Beverly Hills, ali muito próximo de Hollywood, é a parte nobre, né, a parte rica. E ele então, chegando na porta do restaurante, ele perguntou se poderia usar uma das mesas reservadas. E a resposta do cara ali do restaurante foi: não, nós não temos mesa, está tudo cheio. Na verdade, tinha aquelas mesas reservadas, mas o cara falou: não conheço você, não. E aí, o amigo dele que estava com ele saindo, ele falou o seguinte: escuta, por que você não falou para o cara quem você é? Fala para o cara: eu sou o Gregory Peck, do filme tal. O cara na hora ia abrir para você. A resposta dele foi clássica, olha essa resposta: se eu tenho que dizer quem sou, então eu não sou. Muito boa. Se você precisa se promover, então, na verdade, você está tentando promover uma coisa que você não é. Sua grandeza é sua maior propaganda. É quem você é, diz quem você é. Então, não desperdice o seu tempo tentando provar para alguém que você é importante. Não perca tempo tentando fazer com que todos gostem de você. Não perca o foco da sua vida. Essa é uma batalha que não vale a pena você entrar nela. Deixa eu falar uma coisa para você muito clara. Tem gente que não vai gostar de você. Tem gente que não vai gostar de você. Isso aconteceu com tanta gente na Bíblia, você já notou isso? Com Jesus. Jesus, então, acho que aconteceu mais. A gente ama tanto Jesus, né? Como é que pode alguém não gostar de Jesus? Pois é, mas teve. Em Lucas 6, por exemplo, Jesus curou um homem. E lá vem os fariseus implicando Jesus, porque ele curou num sábado. Entenda bem, não importa o que você faça, sempre vai ter alguém que vai te criticar porque você fez daquele jeito. É o que a gente aprende com Jesus. Em Mateus capítulo 9,
Jesus foi interrogado pelos fariseus, os saduceus, e até os discípulos do João Batista já estavam de fuinha com Jesus e falando assim: por que seus discípulos não jejuam? Inclusive a pergunta foi: por que nós e os fariseus jejuamos e os seus discípulos não jejuam? Jesus fez 3 coisas ali. Primeiro, ele não respondeu a pergunta deles. Chegou um homem que estava precisando de cura, Jesus virou para o lado e começou a conversar com ele. Aliás, Jesus contou uma parábola que eles não entenderam, e depois ainda virou para o lado e começou a conversar com um homem que estava necessitado. Jesus buscou quem estava querendo alguma coisa. Discussão, ele estava fora. Não queria discussão. Então, para que discutir? Eu me lembro, eu estava numa reunião rápida, assim, não era coisa de igreja, e alguém, eu percebi, abrindo o coração, era uma pessoa que nem frequenta a igreja, abrindo o coração e precisando de alguma coisa nova, de uma palavra de Deus. Comecei a conversar com aquela pessoa e eu fui interrompido. Fui interrompido por um cara muito religioso, falando assim: você falou aí da carisma, sei lá da carisma? O cara nem sabia que eu sou o pastor da igreja, né? Eu falei: sou. Aquela igreja lá não é boa, não. Eu falei: é mesmo? Por quê? Mulherada lá usa calça comprida, o pessoal, e começou a falar algumas coisas. Eu falei: legal, essa é a sua opinião? Tá bom, legal. Então, voltando aqui, a gente estava falando, virei para o outro e continuei a conversar. Deixei essa pessoa falar. Eu vou gastar tempo discutindo com alguém, quando alguém está com sede de Deus aqui. Meu irmão, não perca seu tempo tentando fazer as pessoas ganhar a aprovação de todo mundo. Não perca seu tempo com isso. A chave é você não perder o foco, não se distraia. O oposto também é verdade. Vai ter certas pessoas que Deus vai colocar no teu caminho para levantar você. Vai ter certas pessoas que vão estar no teu caminho para te dar ânimo. Vai ter certas pessoas que vão ser com você, como foram, por exemplo, Arão e Ur com Moisés. Deus chegou assim para Moisés e falou: Moisés, levanta suas mãos, e eu vou usar isso para enquanto você estiver com as mãos levantadas, o povo vai estar vencendo naquela guerra. E a mão começou a pesar. Arão e Ur chegou lá e ficaram segurando a mão do Moisés. Falou: não, você não vai desistir, eu estou do teu lado para te apoiar, eu estou do teu lado para te levantar. Deus também vai colocar gente assim na tua vida, meu irmão. Mais uma: não perca o seu tempo com batalhas que não valem a pena. Tem uma história na Bíblia Sagrada quando Saul foi consagrado rei. E aí, alguns amigos de Saul, que eram amigos de longa data dele, começaram a caçoar dele. É interessante isso. A inveja e a concorrência nunca acontece, por exemplo, quando você nunca é tentado a ter inveja ou concorrer com alguém que você sabe que está acima de você. Você também nunca é tentado a ter inveja ou concorrer com alguém que você sabe que está abaixo de você. Por exemplo, profissionalmente, alguém que está começando agora. Ou profissionalmente, alguém que é muito melhor do que você. Você não é tentado. Mas você é tentado com aqueles que são iguais a você. Saul foi consagrado rei de surpresa, ele não sabia disso. Foi Samuel quem escolheu e falou: você vai ser rei em Israel. Foi uma revelação de Deus ali para ele. E os amigos dele, que, entenda bem, brincavam com ele, aqueles que cresceram com ele, não aceitaram. Não, peraí, o meu brother aqui agora rei? Não, peraí, rei não dá para falar com ele como se fosse rei. 1 Samuel 10, 24 a 27, num dos trechos diz assim: alguns vadios, porém, disseram: como este homem pode nos salvar? Porque o rei naquele tempo era guerreiro, tá? Era o líder do exército. Desprezaram-no e não lhe trouxeram presente algum. Mas Saul ficou calado. Porque todo mundo começou a trazer presentes, saudando o novo rei. Esses caras não. Estavam com inveja de Saul. Eram pequenos na sua mente. Então não conseguiam, precisavam tornar Saul pequeno também, para poder se sentirem melhores. Então desprezaram. Já aconteceu isso com você? Meu conselho: não perca o foco da sua vida. Prossiga. Saul poderia muito bem ter perdido seu foco, tentando provar para eles que eles estavam errados acerca dele,
Mas o que o texto diz que Saul fez? 1 Samuel 10, 27 diz: Saul ficou calado. Se você quer chegar ao seu destino, não perca tempo com situações de pessoas que desprezam você. Você, por exemplo, tem uma ideia de se tornar um profissional numa determinada área. E alguém chega para você e fala: você? Sim. Oh, você não sabe de onde você veio, não? Olha a tua família. Não tem ninguém assim na tua casa. Despreza. Deixa para lá. Mantenha o seu foco. Afinal de contas, no final da sua carreira, você não vai ter que dar satisfação para essas pessoas. No final da carreira da nossa vida, a gente vai comparecer diante de Deus e responder para Ele o que é que nós fizemos com o dom da vida que Ele deu para nós. O que é que nós fizemos com isso? Queridos, quando eu me refiro a ignorar algumas pessoas, eu quero que você saiba antes que, como discípulos de Jesus, nós devemos tratar todas as pessoas com respeito, sendo gentis, sendo bondosos. O que eu estou dizendo é para você não gastar tempo e não deixar se ferir com pessoas que não gostam de você, ou você tentar convencer pessoas a gostarem de você. Goste delas você, ame-as, nem que seja por misericórdia, mas ame dessa maneira. Mas não tente ser o que os outros querem que você seja. Não perca seu sono tentando, se preocupando em como agradar as pessoas. Mas se eu fizer assim eu vou perder os meus amigos. Então não eram seus amigos. Então não eram. Quem é teu amigo, vibra com as suas conquistas, te corrige sim, mas você conhece muito bem a correção de um amigo e de um invejoso, é bem diferente. Amigo te corrige para o bem, amigo pega e te orienta, amigo corrige você e ao mesmo tempo te empurra, te dá uma orientação para você crescer, amigo vibra com sua conquista, amigo gosta de você pelo que você é e não pelo que você pode dar para ele. Quanto maior o seu progresso, mais oportunidades de distração você vai ter na sua vida. Progresso é o que há. Progresso é o que nos dá impulso para a vida. Mas quanto mais você crescer, mais distrações vão aparecer na sua vida. Nossa vida é muito curta para a gente perder tempo com gente ou coisas que queiram nos distrair. Tem gente que pensa mais no que os outros estão dizendo sobre eles do que sobre seus alvos, metas e sonhos que Deus colocou em seus corações. Então fica aqui minha dica final. Você quer crescer na vida? Mantenha o foco. Quer ser feliz? Seja um pacificador, evite brigas, fuja de discussões, economize o seu tempo, vai viver dias felizes. Davi tinha um alvo. Davi ele foi simplesmente levar lanche para os seus irmãos. Chegando lá no campo de batalha, fica sabendo, tem um gigante aí, um tal de Golias, que está amedrontando todo mundo, e não acha um cara para lutar contra ele e representar Israel. E o rei disse o seguinte, o rei disse que quem derrotar o Golias vai ser chamado para ser capitão do exército do rei, vai casar com a filha do rei, e a família toda vai estar livre de impostos para o resto da vida. O Davi gostou da ideia. E aí, a hora que Davi chegou lá no campo de batalha, o irmão dele, que era mais velho, falou: o que você está fazendo aqui, menino? Não, eu vim trazer o lanche. Então vai embora. Não, mas eu ouvi dizer aí que tem um gigante. Não, mas isso não é para você. Ele ficou discutindo com ele. E o Davi, sabe o que ele fez? Virou para o lado e perguntou para o outro cara: o que é mesmo que o rei vai dar para quem lutar? E aí o irmão dele veio de novo falar com ele, ele pegou, ouviu o irmão, não respondeu para o irmão, não brigou com o irmão, chegou para outra pessoa: o que é mesmo que o rei vai dar? Ele queria ter certeza. Ele falou: eu quero falar com o rei. O que Davi fez? Manteve o seu foco. Não brigou com o irmão, não discutiu com o irmão, mas manteve o seu foco. Meu querido, quer ser feliz? Evita briga, fuja de discussões, economize o seu tempo e vai viver tua vida. Faz isso, prossiga para o teu alvo. Pare de viver querendo fazer com que todo mundo goste de você. Tem gente que nunca vai gostar. Então, o problema é que você fica no seu trabalho, se esforçando todo, se desdobrando todo, para fazer um bando de gente lá que não gosta de você, que está ali só por causa do negócio, só por causa do trabalho, e você, a hora que você chega em casa, que é junto das pessoas que você ama, pessoas que amam você, seus filhos, você não tem mais o melhor de si para dar para eles, porque você se gastou todo lá no serviço.
tentando fazer aquela gente gostar de você, quando gente que gosta de você não está tendo o seu melhor dentro de casa. Então, meu querido, para de dar os cacos para a tua família, se poupe ao longo do dia, evite briga. Eu me lembro uma vez, eu estava dirigindo uma empresa e tivemos uma situação de um cliente chato. Você conhece cliente chato? Meu Deus do céu, como tem? Aquele era chato. E a menina que o atendia, ela não estava num bom dia, e quando ela viu aquele cliente chegando, eu percebi que ela começou assim até a suar, ela estava transtornada, e ela tinha que atendê-lo. Era uma situação lá que o cara era muito chato, muito chato. Você fazia o que o cliente pedia, o cliente queria mudar de última hora. Eu cheguei assim para ela, eu estava conversando com ela, falei, olha, vamos fazer o seguinte. Peguei assim, um pedaço de papel na mesa dela, peguei um outro papel, 2 folhas em branco, amassei, fiz uma bola, coloquei aqui a bola, e eu falei assim para ela, faz o seguinte, ó, toda vez que você pensar nesse cara, faz isso aqui, ó, um murro nessa bola. Aí ela, então, e a gente estava conversando, e eu de propósito citei o nome do fulano, né? Então, esses dias eu estava aqui conversando, e quando eu vi o fulano, eu parei, ela não fez nada, eu cheguei na bola e dei um murro. Ela aprendeu. Aí continuamos a conversar, tal, e aí eu citei de novo fulano, aí ela mesmo... Isso, descarrega tudo. Daqui a algum tempo ela tinha que atender esse fulano. Quando ela foi atender, ela falou, nossa, atendi pacificamente. Descontei tudo naquela bola. Eu falei, exato, aquela bola era um holograma dele, que você mesmo criou. Na verdade, ele se comporta como uma pessoa chata, mas isso é um holograma. Você precisa chegar lá e conhecer a pessoa. Ele é um pai, os filhos dele amam ele. Ele é uma pessoa legal. É que vocês dois ainda não conseguiram se sintonizar. Então descarrega sua raiva nessa bola, porque assim você não descarrega nele. Mas assim, vai para casa melhor. No dia seguinte ela me falou, sabe que aquele dia eu cheguei em casa leve, brinquei com a minha filha e tudo mais? Passou aquele momento. Meu querido, para de levar para casa suas brigas de trabalho. Não tente fazer com que as pessoas gostem de você. Dê para elas o que elas querem, o que elas pedirem. É superficialidade, conversa ali as coisas de trabalho, mas dedique o seu tempo às pessoas que você ama e às pessoas que te amam. Edifica isso na sua vida e não perca o foco da sua vida, não perca o seu tempo com discussões tolas. Eu vou terminar, vou pedir para você ficar em pé comigo. Em Neemias capítulo 6, conta a história de Sambalate e Tobias, que chegaram para Neemias e queriam discutir com Neemias porque ele estava construindo ali um muro para proteger a cidade de Jerusalém. Neemias falou, eu não vou. Mas desce aqui, nós queremos conversar com você. Ele falou, não tenho tempo, estou empenhado numa obra tão grande que eu não posso parar para atender vocês. É interessante que tem situações na vida da gente que a gente precisa dizer assim, ó, eu não vou entrar nessa. Eu não vou entrar nessa. Eu não vou entrar nessa briga. Não perca tempo com discussões tolas. Fica para você meu último conselho baseado aqui no texto bíblico. Eu vou ler com vocês da tradução à mensagem, o Hebreus capítulo 12, versículo 1 e 2. Acompanha comigo. Portanto, deixemos de lado tudo que nos atrapalha e continuemos a correr, sem desanimar, a corrida marcada para nós. Conservemos os nossos olhos fixos em Jesus. Se desembarace de tudo que te atrapalha, meu querido. Vai correr. Vai correr. Não perca o foco. Não perca o foco. Se livre dessas distrações da sua vida. Essas distrações vêm para te tirar do foco, te tirar do alvo. Se você der atenção nelas, o tempo vai correr e você não vai terminar a sua carreira. Quer terminar a sua carreira? Continue a correr, sem desanimar a corrida que você tem. E como? Deixando de lado tudo que te atrapalha e mantendo seus olhos fixos em Jesus. Mantenha os olhos fixos naquilo que Deus colocou para a tua vida. Mantenha. Não se distraia com outra coisa. Essas distrações simplesmente são aquilo para perder anos da sua vida. Se você não se distrair, você vai terminar a sua vida
do modo como Paulo termina num outro texto, em que ele fala assim: terminei a minha carreira, guardei a fé. Se você não manter o seu foco e ficar se distraindo com algumas coisas, fazendo curvas e desvios na sua vida, você vai falar: morri antes do tempo. Queria mais anos para viver, não tive tempo para viver tudo que eu queria. Por quê? Porque lá atrás você se distraiu. Então não se distraia. Vamos orar? Vamos orar? Coloca a sua vida diante de Deus agora. Eu quero orar com você. Senhor, que cada um dos meus irmãos consiga completar a carreira e nunca perder a fé. Que as distrações que têm aparecido no caminho, que saibam lidar com elas com maturidade, perdoando a quem tem que perdoar, virando páginas que precisam ser viradas, consertando problemas que eles mesmos deixaram no passado, pedindo perdão, desenroscando a sua vida, cortando os cabos das âncoras, para que possam prosseguir na sua vida, sem enrosco, para que possam alcançar o alvo da sua vida e terminar a sua carreira felizes, realizados. Ensina-nos a viver melhor os nossos dias, nesse pouco tempo de vida que nós temos ainda para viver aqui na terra. Ensina-nos, ó Deus, a viver de modo bom, pacífico, alegre, sem brigas, experimentando o melhor do Senhor aqui na terra. Que a boa mão do Senhor seja sobre cada um de nós, que o Senhor nos ensine a crescer em sabedoria, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Deus falou com você, meu irmão? Então agradeça o teu Deus, aplauda o teu Deus e fala para Ele: muito obrigado pela tua direção na minha vida. Em nome de Jesus.